poder aceitar o convite. E eu, nesse exato momento, eu até cheguei um pouquinho mais tarde aqui na reunião, porque nós estamos vivendo em tempos de mudança. Eu era pastor do Espaço Novo Tempo em Governador Valadares. Eu pedi uma licença para poder fazer um mestrado. A gente está indo se mudar, eu, minha esposa, meu filho, para Sagunto, na Espanha. A gente já tem o sonho de fazer um mestrado, de se especializar, de servir ao Senhor em outras realidades já faz muito tempo. Só que, enfim, a gente conseguiu se planejar. Não é um chamado, é algo autopatrocinado, então é um grande desafio mesmo em tempos de Covid. Hoje eu passei o dia inteiro vendendo as nossas coisinhas, então a gente assumiu esse risco, assumiu o desafio e estamos indo agora para a Espanha para começar uma nova etapa do nosso ministério. Então por isso tudo muito corrido, eu nem vou mostrar minha casa aqui, pediram para ver a câmera, vai ficar só aqui mesmo, porque minha mesa tá cheia de roupa, a gente fez um baita de um bazar hoje, a gente vendeu um monte de coisa, graças a Deus. Mas eu fui pastor, eu comecei sendo pastor no NASP, Campus Hortolândia, em 2014 eu comecei como pastor lá eu era pastor de jovens, de lá a gente foi para Rio de Janeiro, para Niterói, fui ser pastor do Espaço Novo Tempo em Niterói, em 2016, e de 2016 a 2018 a gente foi pastor no Espaço Novo Tempo em Niterói, e daí em 2019 a gente aceitou o chamado em janeiro para vir aqui para Minas Gerais, no Governador Valadares, e aqui eu sou pastor do Espaço Novo Tempo. Então, do Espaço Novo Tempo, saí de um para outro. Realidades extremamente diferentes, então boas experiências. Um diferencial do meu ministério, já que vocês pediram para se apresentar um pouquinho, né, para vocês me conhecerem também, é que eu sou escritor. Agora eu posso afirmar que eu sou escritor, porque eu tenho alguns livrinhos publicados, eu não dizia que eu era antes, então agora eu acredito que eu sou. Eu acredito que eu sou atualmente escritor. Se vocês aí, se tem algum desbravador, eu não sei se tem alguém aqui que está assistindo que é ou foi desbravador. Em 2016 eu escrevi o estudo bíblico para desbravadores de toda a divisão sul-americana. O livrinho Desenvolver Desconectados foi a gente que escreveu. E o último livro que eu publiquei foi esse daqui, O Outro Nome de Aslan, Simbologia Bíblica nas Crônicas de Nárnia. O Toninho pediu para mostrar para vocês. Então esse livro aqui a gente vai explicando um pouquinho o que tem de Bíblia nas Crônicas de Nárnia. Mas como assim? Nárnia não é coisa da Disney, não é coisa do capiroto? Não, tem várias coisas que você pode aprender com esse livro. E eu tenho um projeto junto com 3 Palavrinhas. A gente tem esse daqui, o devocional dos 3 Palavrinhas. Em breve a gente vai lançar a Bíblia dos 3 Palavrinhas, já está na gráfica já. Então a gente está muito feliz com esses projetos, oportunidades que Deus foi dando para a gente durante o nosso ministério. Bom, eu já rodei bastante aí vários lugares para compartilhar a palavra para jovens, para adolescentes, e quando o Toninho me convidou eu perguntei qual seria o grupo que nós falaríamos. Ele falou que seriam tanto os jovens, adolescentes, como também a igreja de forma geral. Por isso eu decidi compartilhar um tema de forma geral com vocês. É uma mensagem que falou muito fundo ao meu coração, e eu espero que possa ajudá-los. É um grande desafio poder fazer uma mensagem sobre um assunto tão conhecido, mas eu me senti desafiado e motivado a falar com vocês sobre esse assunto, que é Davi e Golias. Com certeza as lições que nós aprenderemos são dentro dessa história. Com certeza você já deve ter ouvido centenas de milhares de vezes essa história. Eu conto essa história todos os dias para meu filho. Jonas abriu o mar, todo dia ele pede para eu contar essa história. Mas existem várias lições que estão dentro da história de Davi e Golias que nos passam despercebidas. E eu gostaria de mencionar algumas delas nessa noite para vocês. Eu acredito que pode ser um aprendizado tanto para quem já é muito tempo de casa, né, os mais antigos, os mais tradicionais, como também para os jovens, para os adolescentes que estão nos acompanhando aí também. Beleza? Bom, antes de começar eu queria perguntar se algum de vocês aí já brigou. Alguém já saiu na mão com alguém aí? Já brigou? Já lutou? Alguém aqui já ou não? Conta aí. Alguém já brigou com alguém já? Conta pra mim aí se alguém já brigou. Eu confesso pra você, quando eu era pequeno, eu era diferente, né? Eu era bem briguento e gordinho. Agora eu mudei muito, eu sou só gordinho. Eu deixei de ser briguento, depois que eu conheci Jesus eu parei com as brigas. Mas alguém aqui já brigou? Ou o pessoal tá com medo de contar? Eu já briguei muito já na minha vida, e eu vou contar para vocês um dia
em que a Bíblia me ajudou a escapar de uma briga. Olha só, para quem é adolescente, quem é jovem, saiba que a Bíblia ela pode te ajudar a escapar de uma fria. E na verdade, mesmo eu usando ela totalmente errada, de forma fora do contexto, Deus ele me abençoou, ele me protegeu num momento. O que acontece é o seguinte, quando eu estava na quinta série, eu era bem, como eu falei para você, gordinho, folgado, pensa que aquele gordinho folgado, era eu, né? E o que acontece é que eu tinha um amigo chamado Jefão. O Jefão tinha repetido 3 vezes a mesma série, então imagina um menino repetente, ele era mais alto do que todos os outros alunos da sala, então todo mundo tinha medo do Jefão. O Jefão era meu amigo, eu dividi lanche com ele, a gordinho consegue fazer amizade fácil, dividi meu lanche com ele, e aí ele começou a virar meu amigo, e por causa disso, eu que já era meio, como é que eu posso dizer, meio briguento, meio marrento, meio mala, eu era ainda protegido pelo Jefão, então eu não precisava ter medo de nada, eu era bem destemido. Eu brincava, brigava com as pessoas, e se alguém queria tirar alguma satisfação, falava assim, o Jefão tá aqui, né? E aí o Jefão sempre vinha e me ajudava. Era assim que acontecia as coisas na escola. Só que um dia eu estava voltando para casa, e ao voltar para casa eu escuto alguém gritando assim, você é amigo do Jefão? Cadê o Jefão agora? E eu olhei, quando eu vi, era um rapaz bem maior do que eu, bem mais forte do que eu. Ele começou a vir na minha direção. E como ele começou a vir muito rápido, eu comecei a pensar, o que eu faço? Correr não adianta, porque gordinho não aguenta correr por muito tempo. Pular, o que eu posso fazer? Eu não tinha o que fazer. E ele chegou perto de mim, me deu aquela empurrada, e eu fui para trás. E falei, qual é, meu irmão? Ele falou, é você, né, que fica tirando com todo mundo. Cadê o Jefão para te proteger agora? E eu lembro que eu tive que pensar muito rápido, porque o rapaz estava ali já querendo me intimar, brigar comigo. E eu lembro que eu tive uma ideia genial. Eu falei assim, rapaz, olha, é o seguinte, cara, pode me bater, porque a Bíblia fala, olha só, fora do contexto, totalmente errado, mas mesmo assim, a Bíblia fala que se eu levar um tapa numa face, num lado do meu rosto, eu tenho que dar outro rosto, então pode bater que eu não vou fazer absolutamente nada. Aquele rapaz, ele olhou e falou, o quê? Você é maluco? O que você é? E começou a dar risada e foi embora. Então eu brinco que aquele dia a Bíblia me ajudou a não apanhar, mesmo usando a Bíblia totalmente fora do contexto. Imagina quando você usa ela de forma correta. Ela nos ajuda nas batalhas da vida. Hoje a gente vai conversar sobre algumas batalhas e algumas lições valiosas na batalha mais conhecida de todos os tempos. Indiferente se a pessoa ela é cristã ou não é cristã, alguém já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar em algum momento da história de Davi e Golias. Ele é um exemplo de história e sempre quando a gente fala do grande, da empresa maior, do time de futebol mais poderoso, quando ele vai pegar um time pequeno e aí o time pequeno ganha, foi Davi e Golias. Então a gente compara várias histórias com Davi e Golias. Eu gostaria de extrair então algumas lições com vocês em 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 até o versículo 11. Dentro desse texto a gente vai entender como enfrentar nossos gigantes e eu gostaria de compartilhar com você algumas lições que eu aprendi, que eu espero que possa te ajudar também. Então se você tem uma Bíblia aí, seu dispositivo, convido você a abrir em 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 a 11. Você tem uma Bíblia aí? Por favor, abra sua Bíblia. Eu estarei lendo na nova versão transformadora. É uma versão um pouco mais contemporânea no texto bíblico. Me desculpa essa coceira no nariz, eu sou alérgico. E por a gente estar mexendo com tanta coisa, um pó ou outro acaba subindo, mesmo a gente limpando a casa. Então, 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 até o versículo 11, com toda certeza você já ouviu essa história, mas eu quero extrair algumas lições importantes dela com vocês aí, tá bom? Achou o texto? Estarei lendo na nova versão transformadora, mas antes de a gente ler, compartilhar essas lições, eu gostaria de fazer uma oração com você, pedindo que o Senhor se faça presente e a gente consiga aqui aprender com a palavra de Deus. Vamos lá? Feche seus olhos então por bondade, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesse momento eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco da Tua palavra com meus irmãos lá em São Paulo, que eu peço a Tua bênção, que a internet segure, que a Tua mão esteja sobre cada uma das pessoas que está ouvindo, que, por favor, nenhuma distração venha acontecer nesse momento. Eu sei que por mais que a gente está usando através da tecnologia, às vezes são notificações, são conversas com outras pessoas que acabam nos desconectando. Então nos ajude agora a nos conectar a Ti e que as lições que o Senhor preparou para essa noite para nós possam ser aprendidas ou relembradas. Entregamos esse momento em Tuas mãos e entrego a minha vida a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 a 11 diz o seguinte: Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim entre Socó, em Judá, e Azeca. Socó, lembre-se desse nome. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá.
E assim os filisteus e israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Outro detalhe importante, ele era de Gate. Ele tinha 2,9 metros, 2,90 metros, praticamente 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, praticamente o meu peso. Brincadeira. Versículo 6. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. E a haste da sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear, e a ponta do ferro da lança pesava cerca de 7 quilos, e seu escudeiro caminhava à frente dele. E o versículo 8 diz assim: Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que vocês saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, presta atenção na proposta, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo. E o versículo 11 diz, quando Saul e os israelitas ouviram isso, e eles ficaram aterrorizados e muito abalados. Bom, com certeza você já ouviu essa história, com certeza você já contou essa história, mas eu gostaria de extrair algumas lições para você que são muito importantes. Uma boa contextualizada, a gente leu 1 Samuel 17, se você voltar em 1 Samuel 15, você vai perceber uma coisa, que o rei Saul, ele tinha sido rejeitado por Deus, porque ele tinha rejeitado a Deus. Então, a partir daquele momento, Deus pede para Samuel ungir o próximo rei. E você tem em 1 Samuel capítulo 16 agora a história de como Davi foi ungido rei. Então, isso é um detalhe muito interessante que muitas pessoas não sabem, mas quando Davi foi lutar com Golias, ele já era o escolhido, ungido por Deus, ele já tinha sido ungido por Deus, antes de enfrentar o seu principal desafio, o gigante. Então agora, Saul ele tinha sido rejeitado por Deus, Davi agora ele vai ser o próximo rei, e aqui você tem um grande desafio. Você vê um exército inimigo em um vale, eles tinham cada um como se fosse, eu imagino assim, como se fossem duas montanhas, assim, um vale entre eles, cada um acampado em um lugar. E do meio desse grupo de filisteus sai um gigante com praticamente 3 metros e faz um desafio chamando o rei Saul. Algo que você precisa saber é o seguinte, quem era o principal guerreiro do exército de Israel? Quem eles esperavam que fosse enfrentar o Golias, o grande gigante? Quem era? Se você voltar alguns capítulos atrás, você vai perceber que o rei Saul ele se destacava, não apenas pela sua beleza, mas pela sua altura. O povo queria nomear Saul como rei, porque ele era o cara para enfrentar o Golias. Na verdade, quem deveria se oferecer para enfrentar Golias era Saul, porque Saul ele era o líder, Saul ele era o principal, Saul era o rei, mas Saul estava com medo. Por que ele estava com medo? Porque ele tinha rejeitado o Senhor. E ele sabia que por trás das histórias de Israel, isso é um plot, né? Isso daí é um background em todas as histórias que você for ler da Bíblia. Se você só entender isso, para mim já valeu a pena a gente ter esse momento de conversa, porque em todas as batalhas em Israel, o plano de fundo é Deus contra Deus. Ah, você tem lá Moisés, quando ele vai libertar o povo de Israel do Egito. E aí o que acontece ali por trás? Por trás é Deus contra Deus. Você tem o Deus de Israel contra os deuses do Egito, por isso 10 pragas. Aqui você vê a mesma coisa. Você tem o exército filisteu, o exército de Israel. Quem que vai se enfrentar? Os exércitos. Mas quem ganha é porque o Deus é mais forte. Em alguns momentos a Bíblia menciona até que, como o povo de Israel perdia, eles chegaram a colocar a Arca da Aliança dentro do templo do Deus deles, demonstrando que o Deus deles era mais forte. E aí é interessante que a Bíblia menciona que Deus ele faz a estátua cair e se prostrar perante agora a Arca da Aliança, porque existe uma imagem por trás em todas as batalhas. Quem batalha é Deus, não é apenas o exército. Então agora, como Saul, ele tinha rejeitado o Senhor, ele sabia que ele tinha sido rejeitado por Deus, ele tinha medo, ele sabia que ele ia perder, porque a batalha era de Deus, não era dele. Se ele estivesse bem com Deus, ele mesmo podia batalhar. Ele passa agora a sua fama para o menino, porque ele estava com medo. Esse é um background, tudo por trás. Muitos comentaristas dizem que Davi tinha de 16 a 17 anos. Ele era menino, mas ele era macho, ele era muito corajoso. E aí, enquanto acontece essa guerra, você percebe que ninguém tem coragem de enfrentar. E eu gosto de imaginar um pouco a cena,
Porque quando você olha aqui, você fala sobre o exército, eu não sei se alguém aqui já serviu o exército, eu servi, eu fui soldado por 1 ano lá em Curitiba, e você tem todo ali, como é que se diz mesmo, uma hierarquia, né, dos soldados aí. Se tem alguém que serve o exército ou já foi militar, que deve saber disso daqui. Então, soldado, ele é submisso ao cabo, o cabo é submisso ao 3º sargento, que é submisso ao 2º sargento, que é submisso ao 1º sargento, que é submisso ao subtenente, que é submisso ao aspirante oficial, que é submisso ao 2º tenente, que é submisso ao 1º tenente, que é submisso ao capitão, que é submisso ao major, que é submisso ao tenente-coronel, que é submisso ao coronel, que é submisso ao general de brigada, que é submisso ao general da divisão, que é submisso ao general do exército, que é submisso ao marechal. Quem que eu era? Eu era o recruta. O recruta é submisso ao soldado. Eu não era nada. Então eu cheguei a servir. Então qualquer rapaz quando vai servir, ele não é nada. Ele é submisso ao soldado. Todo mundo manda nele. E eu fui assim. E eu gosto de imaginar um pouquinho como estavam aqui esses rapazes que estavam prontos para a guerra. Eles estavam armados até os dentes, com cavalos, flecheiros, com espadas. Estava todo mundo na expectativa do que ia acontecer. E enquanto eles estavam na expectativa, surge um guerreiro fazendo uma proposta que era comum nos tempos antigos. Se você voltar um pouquinho para as histórias antigas, você vai ver que em vários momentos existia esse esquema de guerra. Os dois exércitos enviavam apenas um guerreiro para batalhar entre eles. Só que quando aparece o guerreiro que é o representante dos filisteus, dá medo, por causa da sua altura, por causa da sua couraça, por causa de tantas coisas que você começa a perceber ali. Quem que poderia enfrentar Golias? Saul. Saul estava com medo, então ninguém quer enfrentar o gigante. Esse é o grande plano de fundo que acontece. E depois você vai ao versículo 20 até o versículo 21. Agora a gente começa a aprender alguns detalhes que eu acho que são bem importantes para você ter uma ideia do que aconteceu. O versículo 20 a 21. Enquanto tudo isso acontece, lá os exércitos se degladiando, o pai agora de Davi, ele fala para Davi fazer uma atividade um tanto quanto ruim. Levar agora pão e queijo para os seus irmãos que estão a 25 quilômetros de distância, que era Socó. Lembra do detalhe, Socó que eu falei para você. Eles estavam muito longe. Veja, não sei se tem algum adolescente me ouvindo aí, e eu não sei se tua mãe um dia já pediu para você jogar lixo lá fora. Vai jogar o lixo, vai comprar pão na padaria, você atravessa a rua. Você não anda 1 quilômetro para fazer isso. Mas geralmente quando a mãe pede para a gente fazer alguma coisa, o adolescente, o jovem, o Davi tinha 17 anos. Era uma família que tinha vários irmãos, era uma família que tinha recursos. Ele não precisava que fosse Davi. Pense comigo. Você tem ali Davi estava cuidando das ovelhas, mas o pai dele chama e fala, Davi, agora eu preciso que você vai levar pão e queijo para os seus irmãos. O que ele podia fazer? Ah, pai, manda outro. Podia ou não podia fazer isso? Pai, chama ali os funcionários, ali, ó, manda outra pessoa. Vou andar 25 quilômetros. Andar 25 quilômetros para ir, 25 quilômetros para voltar, só para levar comida para os meus irmãos? Manda outra pessoa. Mas o que Davi faz? Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes como Jessé havia ordenado. Primeira lição que eu queria demonstrar para vocês é uma lição que eu coloquei dentro da Bíblia de 3 palavrinhas. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido alguém falar, que eu percebi ao estudar essa história. O final da história de Davi e Golias você já conhece. Você já sabe quem vai ganhar, não sabe? Você já sabe. Você sabe o final da história, mas um detalhe é muito importante. O começo da história. Sabe por que você já sabe que Davi vai voltar como um grande guerreiro, um herói de guerra, e a sua história vai ser contada em todo o mundo? Porque Davi foi obediente ao seu pai. Primeira lição que eu aprendi aqui. Quando a gente é obediente aos nossos pais, mesmo sem perceber, Deus ele atua na nossa vida. É mandamento do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Nós devemos respeitar o nosso pai e respeitar a nossa mãe. O texto bíblico diz que Davi, ele obedeceu ao seu pai. Pensa comigo. E se o Jessé chegasse para Davi e falasse assim, filho, leva pão e queijo para os seus irmãos? Ah, manda um empregado. E se Davi não tivesse ido? Você não conheceria a história de Davi e Golias. Você só sabe o final da história, porque Davi foi obediente. Olha a importância da obediência. Muitas vezes a gente deixa isso de lado. Tem muita gente que está me assistindo aí, um adolescente, que fala assim, meu pai não sabe de nada, meu pai é um careta, meu pai é um chato. Cara, os pais erram, mas geralmente eles erram porque eles visam o nosso bem. Eles querem o nosso bem. Só que quando a gente respeita os nossos pais, nós estamos fazendo o que Deus nos pede.
E Davi obedeceu. E ao obedecer, olha o que acontece agora, o versículo 23 em diante. Davi chega, fica sabendo da situação, e o versículo 23 diz o seguinte: enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. E quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. E o versículo 25. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar o Israel, e o rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Olha que bênção, cara. Não vai pagar imposto nunca mais. Oh, glória! Esse é imagina, se eu estivesse lá, eu ia tentar, eu ia arriscar, sem pagar imposto, é lógico que eu ia querer. E o versículo 26, então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha só que interessante que nós estamos vendo aqui. Davi, ele chega, e ele começa, vai lá, ele obedece seu pai, ele leva o pãozinho, ele leva o queijo, e quando ele chega, ele escuta o desafio habitual de Golias. É o que diz a palavra de Deus, porque ele ficou por 40 dias desafiando o povo de Israel. Só que quando Davi, ele aparece, ele pergunta o seguinte: o que vai acontecer com o cara que conseguir matar esse gigante? Duas coisas vão acontecer: ganharia a filha como esposa, e segundo, não ia pagar imposto. Ou seja, era uma proposta muito boa, mas mesmo assim ninguém estava aceitando, porque Golias era de dar medo. Todos estavam com medo, e eu entendo que o povo de Israel também estava com medo, porque eles não confiavam mais em Saul. Eles viam as atitudes do seu rei. E existe um ditado que eu gosto de sempre falar para a minha igreja: uma igreja não está disposta a ir aonde o seu pastor não vai. Uma empresa não vai aonde o seu líder não vai. Uma escola não vai aonde seu diretor não vai. Aonde o diretor vai, a escola vai. Aonde você, que é empreendedor, vai, a empresa vai. As pessoas seguem os seus liderados. Então o povo estava com medo porque o seu rei estava com medo. Davi era o único que olhou para aquela situação e ele não teve medo. E ao não ter medo e ao ter coragem de enfrentar o seu grande gigante, porque ele entendeu uma coisa, essa é outra lição que a gente precisa aprender. Quem disse que o gigante está indo só contra você? Você tem desafios, você tem lutas, você tem pecados aí dentro de você. Mas quando o gigante ele vai contra você, ele está indo contra o Pai. Porque ele quer te afastar de Deus. E quando você entende que a luta com o gigante só pode ser vencida, se você entender que a batalha quem vence é Deus, você vai conseguir, senão você não consegue. Davi, ele falou: quem é esse filisteu que está indo contra o exército do Deus vivo? Ele não estava preocupado com a sua reputação, ele não estava preocupado com a recompensa, ele estava preocupado com reivindicar o caráter de Deus. Quem é esse cara aí? Quem ele pensa que é? E aí no versículo 31 e 32 você vê o que acontece. Davi, ele se apresenta para Saul, porque as pessoas com certeza ficam impressionadas com um menino de 17 anos que não é guerreiro, que agora tem coragem de enfrentar um gigante. E aí ele é apresentado para Saul, e o versículo 31 diz assim: alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Cara, olha o que esse cara faz, olha o que Davi tem coragem de fazer. E eu gosto de imaginar a cena, Saul lá morrendo de medo. Aí agora, o que nós vamos fazer? Golias já está nos desafiando, ninguém está querendo enfrentar esse gigante, esse guerreiro. O que nós faremos? Enquanto ele está preocupado com isso, alguém fala de alguém que quer enfrentar o gigante. Finalmente, depois de tantos dias, alguém vai querer enfrentar. Ele fala: manda chamar. Eu imagino aquelas portas gigantescas abrindo, né? Enquanto aquela porta abre, você escuta aquela música épica, né? Pode entrar o guerreiro! E vai entrando. E aí, enquanto ele vai entrando, aquela sombra gigantesca de Davi vai entrando na sala, todo mundo se levanta para ver quem que é agora esse grande guerreiro que vai enfrentar Golias. Enquanto ele vai entrando na sala, a sombra começa a diminuir, quando eles olham, um garoto de 17 anos, mas ele chega botando banca. Davi nunca tinha ido até uma guerra, mas uma guerra já tinha ido até Davi, e ele já fala assim: você não precisa se preocupar, porque eu vou lutar. E aí o detalhe, você pega o versículo 33 até o versículo 35, e aqui é uma lição mais do que importante para mim e para você. O texto bíblico diz assim: Saul respondeu:
Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Então Davi, porém, insistiu: eu tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele até o cajado, até ele morrer. Aqui agora Davi, ele vai ensinar uma lição muito importante para mim e para você. Qual é a lição que Davi vai me ensinar? E qual é a lição que Davi vai te ensinar? Nesse momento, Davi ele vai falar o seguinte: você está preocupado com esse gigante, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho experiência. Eu já enfrentei. Talvez você nunca tenha enfrentado um gigante, mas eu já enfrentei um leão. Eu não sei se você já pesquisou, mas um leão africano, ele tem 3,25 metros. Ele pesa aproximadamente 400 quilos. Imagina um rapaz lutando com um leão. Imagina um rapaz de 16 anos enfrentando um leão. Esse Davi ele era muito corajoso. Eu fico imaginando Davi enfrentando um urso. Você já imaginou? Um urso? Eu gosto de imaginar a cena como eu mencionei a você. Imagina Davi lá sentado, cajado na mão, ele cuidando das ovelhas, de repente... sai um urso do meio do mato, embola uma ovelha. Ele pega a ovelha, Davi sai louco, com o cajado na mão. As ovelhinhas começam a chamar a atenção de Davi. Davi, Davi! E Davi vai lá e enfrenta o leão. E a Bíblia fala que ele foi capaz de tirar da mandíbula, da boca do leão, ele tira. Olha que interessante. Ele enfrenta um leão e ele enfrenta um urso. O que isso ensina para mim, ensina para você? Todos nós temos lutas a enfrentar, todos nós temos gigantes na nossa vida. Mas Deus ele vai nos preparando para a batalha. Você nunca vai enfrentar uma batalha tão forte que você não consiga vencer, porque Deus já vai preparando você no caminho. Você nunca vai enfrentar um gigante muito mais poderoso que você. Você vai enfrentar gente muito forte, você vai enfrentar situações que vão te tirar o sono, você vai enfrentar problemas e dificuldades, mas sabe que durante a nossa vida nós vamos enfrentando gigantes, vão nos preparando. Uma fase da nossa vida prepara uma etapa da nossa vida nos prepara para outra. Um lema da nossa vida nos prepara para os próximos. Então, muitas vezes a gente fica questionando Deus em meio a tantos problemas, em dificuldades. Por que isso está acontecendo comigo, filho? Você vai enfrentar muito mais dificuldades. Deus ele está cuidando de você. Deus vai te ajudar a vencer os seus gigantes, mas você precisa entender que muitas coisas na nossa vida é uma preparação. E é interessante que quando temos fé nos acontecimentos do passado, isso vai despertar nossa coragem para confiar no poder de Deus, para resolver nosso problema, as nossas cidades e medo do presente. Quando você enfrentar gigantes, você vai lembrar do que Deus já fez por você. Então, quando a gente olha para o passado, eu, por exemplo, faz 10 anos que eu vendi todas as minhas coisas. 10 anos quando eu vendi todas as minhas coisas para ir para o NASP. E agora, de novo, eu estou vendendo todas as minhas coisas para ir para a Espanha. Você acha que eu estou temeroso? Você acha que eu estou com medo? Eu abri mão de que tudo que um pastor ele recebe, eu abri mão de tudo. Eu tirei uma licença. Não há garantia nenhuma que eu vou entrar lá ou aqui. Eu só vou estudar. Você acha que eu estou com medo? Por quê? Porque todos os gigantes que eu já enfrentei durante a minha vida me preparam para a próxima etapa. Você tem problemas de dificuldade, sabe que Deus está preparando você para a próxima etapa? E é interessante, não há como não comparar essa história do pastor Davi que lutou por suas ovelhas, não te lembrar. Nós temos um bom pastor no céu que luta pelas suas ovelhas. João 10:10 diz: eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Jesus vai lutar por você até o final, você precisa confiar nisso. Agora você volta para Davi, ele faz uma pergunta: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante que está sendo capaz de afrontar o exército de Deus vivo? Quando nós vemos a figura desse gigante nessa história, logo nós lembramos dos nossos gigantes pessoais. Porque existem gigantes em nossa vida e eles sempre revelam de fato quem nós somos, covardes ou corajosos. Nem sempre nós vencemos o gigante com uma pedrada como Davi, mas a gente pode vencer se a gente fazer menção ao nome do Senhor. O que Golias esperava das suas armas, Davi esperava da parte do nome de Deus. Eu não sei qual é o gigante do século 21 que tem afrontado o exército de Deus vivo hoje. Qual é o gigante que tem impedido a tua comunhão com Deus? Qual é o gigante que está impedindo você de orar? Qual é o gigante que impede você de ler a Bíblia? Qual é o gigante que impede você de estudar a lição da escola sabatina? Qual é o gigante que impede você de ter contato e ler o Espírito de profecia? Quem é esse incircunciso? Quem é ele que tem afrontado o exército de Deus vivo?
Qual é o gigante? É namoro, é sexo, são as amizades, é o trabalho, são músicas, filmes, séries, Netflix. Quem é o gigante? Todos nós temos gigantes. Eu já bebi, eu já roubei, eu tive banda de rock. Eu ia gravar um CD, um DVD, eu era louco por música secular. Tinha passas e passas de músicas. Eu gostava de ficar com a mulherada. Sabe? Eu tinha prazer nessas coisas. Mas Deus, Ele foi tirando tudo isso daí. Ele foi tirando esses gigantes da minha vida. Não é que eu não tenho mais nenhum, eu tenho. Mas alguns gigantes Deus foi me ajudando. E Deus, Ele quer ajudar você a acabar com os gigantes da sua vida. E aí agora você olha algo que eu achei muito interessante na história de Davi, que eu só vou mencionar para vocês. É o fato de quando Davi ele é apresentado para Saul, Saul ele dá a sua armadura para Davi. Ele fala, pega a minha armadura, pega meu capacete, pega tudo que eu tenho e vai enfrentar esse cara. Pode ir. O que acontece? A armadura fica muito grande. Sabe por quê? Porque não dá para você ficar lutando as suas batalhas espirituais com a armadura dos outros. Não adianta você tentar vencer as batalhas com a fé dos outros, com a fé da tua mãe, com a fé dos seus irmãos. Você ficar só se alimentando de que um pastor está falando sem você ir a fundo na palavra de Deus. Você não pode ficar lutando as batalhas com a fé dos outros. A armadura que dá para o outro não vai dar para você. Você precisa ter a sua armadura. Você precisa assumir a responsabilidade com o que você tem. Você precisa lutar com as suas próprias armas. Seja você mesmo, não imite os outros. E eu vou te falar uma coisa, sabia? Ninguém acreditava em Davi, os seus irmãos não acreditavam nele, Saul não acreditou nele, o gigante debochou dele, mas e Deus? Deus viu Davi como um rei. Não acredite na palavra dos outros, cara, confie na palavra de Deus. Deus quer usar você para engrandecer o nome dele. Todas as nações da terra, nós devemos reivindicar o nome de Deus. E quando Saul mandou o Davi lutar, ele nem percebeu, mas ele estava entregando o trono de Israel nas mãos dele. Davi estava assumindo aquela batalha como um rei. Davi, ele tirou a armadura, ele foi lá e ele pegou 5 pedrinhas. Você sabe por que Davi pegou 5 pedrinhas? Você acha que ele não tinha fé que Deus ia acertar e ajudar ele com uma pedrinha só? Por que ele pegou 5 pedrinhas? Você sabe por quê? Isso é uma curiosidade da Bíblia. Lembra que eu falei para você que Golias era da tribo de Gate? O que isso significa? Se você for pesquisar na Bíblia, a Bíblia menciona que Golias ele tinha 4 irmãos. Isso está em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 a 22, em 1 Crônicas capítulo 20, versículo 1 a 8. Vai mencionar que da mesma tribo de Gate, Golias tinha 4 irmãos. Sabe por que Davi ele pegou 5 pedrinhas? Porque ele não estava só preocupado com um gigante, ele já estava indo para enfrentar todos. Ele não estava lá preocupado só com Golias, ele já queria acabar com todo mundo, no nome do Senhor. Ele era um pequeno homem, mas ele tinha uma grande fé. E geralmente quando a gente fala sobre essa história de Davi e Golias, a gente acha que essa é uma história infantil. Pensamos que essa luta, esse negócio de pedrinha, era uma brincadeira. Não era uma brincadeira. Se você olhar para Juízes capítulo 20, versículo 16, você vai perceber que a funda era uma arma de artilharia. Em Juízes 20, versículo 16, diz que os benjamitas, eles conseguiam acertar um alvo de uma largura de um fio de cabelo sem errar, a metros e metros de distância. Sabe qual é a potência de uma pedra dessa que Davi jogou e foi na cabeça de Golias? É a mesma potência de uma bala de um calibre 45. Essas eram as armas de artilharia. Você tinha infantaria, onde os soldados iam com as suas espadas, com seus escudos, e você tinha artilharia. Em vez de armas e tiro, você tinha fundas, você tinha arco e flecha. Eles eram poderosos a tal ponto que se você ler a Bíblia, e nós vamos ler agora o relato, perceba que a Bíblia fala que a pedra ficou encravada na testa dele, assim como uma munição. A mesma coisa. E agora veja o que diz o versículo 43 até o versículo 47, para nós estarmos aí caminhando para o final. Gritou para Davi, por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau e amaldiçoou Davi em nome de seus deuses? Venha cá e eu darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Versículo 45, Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, Deus do Exército de Israel, que você desafiou. Versículo 46, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens, as aves e os animais selvagens. E o mundo todo, olha a preocupação de Davi, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel.
E o versículo 47. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Olha a fé desse menino. Ele entende que a batalha não é dele. Você tem um monte de batalha espiritual, que você tem um monte de gigante que está atormentando a tua vida. A batalha não é sua. Você, com as suas forças, você não vai conseguir. Mas, pastor, eu não estou conseguindo parar de fumar. Quem disse que tu vai conseguir sozinho? Quem disse que, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia? Me desculpa falar o português claro. Não existe ninguém que tem vontade de ler a Bíblia. A gente tem hábito. Nós aprendemos a criar hábitos saudáveis. Hábito de oração, não vejo ninguém falando, ai que delícia, vou ler a Bíblia, eu leio a Bíblia o dia inteiro, que delícia. Não, você cria um hábito, todo dia acordar, eu leio a Bíblia, porque nós somos pecadores, nós nos agradamos de fazer o que é errado. Então quando você enfrenta gigante, você fala, não, eu vou conseguir. Não, eu fico tranquilo, eu já traí minha esposa de volta, eu vou conseguir, nunca mais vou trair ela. Você acha que você vai conseguir sem a ajuda de Deus? Quanto mais próximos de Deus, mais parecidos com Ele nós ficaremos. Então você precisa ficar cada vez mais parecido, mais perto do Senhor. Porque é Ele que vai te ajudar a enfrentar as batalhas da vida. E agora você vê Davi correndo ao encontro. E aí Davi ele joga aquela pedrinha, né? Você conhece a história? E eu gosto de imaginar, enquanto aquela pedrinha vai indo, eu imagino aquela cena em câmera lenta, né? Todos os filisteus olhando. Os israelitas, Deus olhando, na brincadeira, né? Todo mundo olhando. E a pedrinha, ela cai e acerta. Uma única pedra. Ele não é uma, duas, não. Uma única, acerta e encrava na sua testa. E quando ele cai, o que acontece? Davi vai lá, e a gente para a história, né? Ele pega a espada de Golias, ele corta a cabeça de Golias, e ele sai desfilando com a cabeça de Golias. Só que antes de ele começar a desfilar com a cabeça, veja só, o versículo 51 fala exatamente isso. O versículo finalzinho do 51, ele fala assim, quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. O que é isso? Por que esse detalhe para mim ele é tão importante? Davi, quando ele enfrentou o seu gigante, ele jogou a pedra. Ele precisava ter cortado a cabeça do gigante? Não. Ele podia ter deixado lá, podia ter feito uma coisa. Aqui já é outra lição para mim e para você. Tem muita gente que fala assim, vou deixar de fumar. Então eu vou fumar 2 cigarros por dia. Eu acho que ele caiu. Pronto, desculpa pessoal. Eu acho que, não sei porquê, caiu aqui minha internet, mas já voltamos. Bom, eu estava falando aqui, obrigado José. Caiu, deixa eu ver, eu vou voltar aqui meu raciocínio, tá bom? Mas o que eu estava falando para vocês é que Davi ele jogou a pedra certa e o gigante ele cai no chão. Quando o gigante cai no chão, a Bíblia fala que Davi vai lá e ele pega a espada do gigante e corta a sua cabeça. Por que ele faz isso? Porque ele está ensinando para mim e para você como vencer os nossos gigantes. Tem muita gente que fala assim, estou enfrentando os gigantes da minha vida, eu vou parar de pouquinho em pouquinho. Eu tomo bebida alcoólica, eu só tomo um golinho. Eu vou parar de comer carne, é só um pouquinho. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, vou fumar 2 cigarros por dia. Não, quando a gente quer acabar com o gigante, você precisa cortar a cabeça do gigante. Corta a cabeça. Não, você acertou o gigante? Acertei, já sei qual que é. Pum, acertou. Tonteou, corta a cabeça. Não fica esperando não, porque se você não cortar a cabeça dele, você não vai ter acabado com ele. E é interessante que qual foi a proposta, eu falei para você prestar atenção quando a gente começou a ler 1 Samuel capítulo 27, a proposta do inimigo foi, se vocês ganharem, nós seremos seus escravos. Mas Davi ele não aceitou a proposta do inimigo. O que Davi fez, ele falou o seguinte, a proposta é essa, nós não queremos, com o inimigo a gente não negocia. E ele pega e manda todo mundo para frente. E eles atacam agora todo o exército filisteu. E eles ganham a batalha.
O que a gente aprende com a história da Davi e Golias? Primeiro, você não precisa fugir da batalha, porque a batalha não é sua, é de Deus. Você precisa depositar sua confiança em Deus e não em si mesmo, porque em você sabe que você é limitado, que você pode cair. Quando você começar a enfrentar uma batalha, lembra o que Deus já fez por você. Isso vai te dar esperança e confiança para enfrentar os problemas de agora, do futuro. Não pense que vai sair derrotado em nenhum momento. Seja otimista como Davi foi. Não tente vencer com as suas próprias forças. E se você acertou o gigante, corta a cabeça e não aceite as propostas do inimigo. Se você conseguir fazer isso, não tenha dúvida que você vai conseguir enfrentar os seus gigantes. Veja, vários personagens do Antigo Testamento, eles apontam para Jesus. E quando Davi vence o gigante, ele também aponta para ele. Porque assim como Davi, Jesus foi humilhado. Jesus era alguém humilde. Ele era um rapaz pequeno em meio à sociedade. Mas ele se decidiu se arriscar pelos seus irmãos. Davi se arriscou para salvar os seus irmãos. Ele decidiu salvar o seu povo. Tanto Jesus quanto Davi. Ele sabe que nós não temos coragem para enfrentar nossos gigantes. Ele sabe que precisamos de ajuda. Então ele se ofereceu ao Rei do Universo para lutar a maior batalha que esse mundo já viu. E ele não usou a armadura divina. Ele abriu mão de todo o seu poder e se ofereceu para derrotar o nosso inimigo. Ele saiu vencedor da batalha e mesmo assim não assumiu o trono imediatamente. Jesus deu um golpe muito forte em nosso inimigo. Ele ainda não derrotou ele por completo, mas nós temos a promessa que um dia a maldade chegará ao seu final. Enquanto esse momento que a gente aguarda tanto não chega, nós precisamos enfrentar nossos gigantes. Mas não faz isso sozinho não. Peça a ajuda de Cristo agora mesmo. Ele quer lutar as batalhas ao seu lado. Está parecendo impossível? Também era impossível. Um menino venceu um gigante, não é mesmo? Eu quero fazer uma oração a Deus, porque eu sei que você está enfrentando lutas, que todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós precisamos da ajuda de Deus a cada momento. Então eu quero orar por você, para que Deus te dê força. E se você tontear o seu gigante, corta ele de vez. Não aceite o que o inimigo vai te oferecer. E lembre-se que em Cristo Jesus, todos nós somos mais que vencedores. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque nesse momento tua palavra foi aberta e a tua palavra nos confortou com uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus, que é Davi e Golias. Essa batalha que é conhecida em todo o mundo, inclusive por pessoas que nem são religiosas. Mas essa história tão conhecida, ela traz lições muito profundas, como é importante ser obediente, Senhor. Como é importante confiar no Senhor, como é importante a gente enfrentar batalhas durante o nosso dia a dia, porque elas vão nos preparando para as próximas batalhas. Por isso agora, Senhor, eu não sei quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são os gigantes que cada pessoa que está assistindo aqui está enfrentando. Mas o Senhor sabe. Senhor, se algum deles já conseguiu acertar uma pedrada, mas não cortou a cabeça, os ajude a cortar. Senhor, nos ajude a entender que a batalha é sua, que a batalha não é deles. Os abençoe, os proteja nessa noite. Que eles sintam a tua companhia, que eles sintam a tua proteção, que eles sintam que o Senhor está perto deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, foi muito legal estar com vocês. Você viu que deu um treco aqui na minha música de fundo, né? Esses negócios.